Vera, vamos falar de um outro assunto. Enfim, a proposta também deve começar a tramitar no Congresso, que é aquela proposta de emenda constitucional da reforma administrativa, né? O deputado Pedro Paulo, que é o relator, finalizou esse texto. A Karen Lemos tem os detalhes para a gente em São Paulo. E Karen, boa noite. Boa noite, Carol, Débora, Vera e também aos ouvintes. Pois é, o deputado Pedro Paulo, que é o relator, finalizou essa versão da PEC, proposta de emenda à Constituição, que deve ser protocolada ainda hoje na Câmara dos Deputados. E esse texto tem medidas, traz medidas como, por exemplo, uma tabela única de remuneração para todos os entes federais. Aí, o que seria isso, né? Explicando aqui. O piso será o salário mínimo e o teto vai corresponder ao limite constitucional. No âmbito federal, por exemplo, esse limite é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é de R$ 46.300. Há também uma proposta de escadinha, uma espécie de escadinha, para prefeitos que ficam atrelados ao salário de governador e variam de acordo com o tamanho da cidade. Então, por exemplo, assim, estabelece tetos menores, né? Estabelece tetos menores para municípios de pequeno porte. Outro ponto é a criação de metas obrigatórias de desempenho para servidores, que vão passar a ser submetidos a avaliações periódicas, né? A depender da tramitação dessa PEC, claro. E os que forem bem avaliados vão receber bônus de resultados. Só que esses bônus não podem ultrapassar o equivalente a 2 remunerações extras por ano. E pode chegar aí a 4 no caso de ocupantes de cargos de comissão e também aqueles de confiança, né? Cargos de confiança. O texto prevê também o fim de privilégios, como férias acima de 30 dias e licença prêmio, além de limitar em 10% os auxílios de alimentação, saúde e transporte, que a gente chama aqui de penduricalhos, né, na linguagem formal, para quem recebe acima de 90% do teto constitucional. Além disso, a proposta traz uma revisão anual dos gastos do executivo, que pode ajudar muito aí, né, no orçamento, quando votarem o orçamento do governo, e o fim da aposentadoria compulsória para juízes. O próximo passo dessa PEC é coletar assinaturas para dar entrada na matéria. O Pedro Paulo já está fazendo isso, já está buscando essas 171 assinaturas necessárias, e a previsão é que a reforma vá a plenário no mês de novembro. Carol? Obrigada, Karen. A gente vai conversar logo mais com o deputado Pedro Paulo. Mas você acha, Vera, que tem clima para tramitar esse projeto? Já estamos aqui em outubro, num ano de turbulento, né, no Congresso Nacional. É um projeto importante, mas que enfrenta resistências, né? Mexe com interesses de diferentes categorias, né? Tem muita resistência do próprio executivo, não é uma das prioridades, né, do executivo, tanto que se falou muito nisso no governo Bolsonaro, mas depois, com a troca da guarda, o Lula nunca colocou entre as prioridades. E sempre apareceu a reforma administrativa no noticiário, no cenário, no contexto de que o governo pedia mais dinheiro, mudava o arcabouço, fazia ali, vamos arrecadar mais, né? Mudanças ali de taxar aqui e ali, arrecadar mais, e o Congresso sempre dizendo, não, a gente tem que atacar o gasto, e uma das maneiras de atacar o gasto é fazendo reforma administrativa. E aí, a resposta que vem de lá é, querem fazer reforma administrativa, mas não querem cortar emenda, não querem cortar, por exemplo, fundão eleitoral, e etc. Então, tem uma corda esticada aí entre os poderes quando você olha para o lado do gasto e tenta achar quem é o principal culpado. Essa questão dos supersalários, o governo gostaria de atacar, sim, mas não quer atacar outras áreas da reforma administrativa, como a ideia de você acabar, por exemplo, com a estabilidade de servidor, que eu nem sei como o deputado vai colocar especificamente, porque esse é um campo minadíssimo com todos os sindicatos e todas as federações de trabalho. O governo não gostaria de entrar muito nessa discussão de avaliação de desempenho, meritocracia, etc. Não é uma pauta que é muito popular junto ao PT e aos partidos da esquerda. Então, não é um projeto tão consensual, mas é uma coisa que o próprio Hugo Motta, desde a campanha dele lá para a presidência da Câmara, colocou como uma das bandeiras dele, para ser uma iniciativa do parlamento, não uma coisa que o parlamento vota quando provocado
pelo Executivo. Então, é uma bandeira dele, ele comissionou o deputado Pedro Paulo, que é um dos que mais entendem do tema dentro do Congresso, ele também é um dos especialistas em temas tributários, então toda essa parte aí fiscal, do gasto e tal, é uma parte que ele domina e é sempre chamado a relatar os projetos. Então, eu acredito que dentro desta ideia do Hugo Mota de virar a página dos problemas e das pautas ruins, ele vai abraçar essa ideia da reforma administrativa. Se vai encontrar acolhida lá no judiciário, que tem um grande problema com essa coisa dos penduricalhos, dos supersalários, etc. E lá do outro lado, no Palácio do Planalto, onde a gente sabe que o governo também não acha que essa é a solução dos problemas, aí eu já não sei. Mas o presidente da Câmara vai tocar, vai pôr para votar, eu acredito. A gente vai poder tirar toda a teima logo depois do intervalo do Repórter CBN, porque o deputado Pedro Paulo vai ter a gentileza de conversar com a gente sobre isso, né, meninas? Pois é, a PEC tem 520 páginas. Na verdade, a reforma administrativa vai contar com 3 processos. Uma PEC, um projeto de lei e um projeto de lei complementar. Eu estou tentando ler aqui, não vou conseguir ler, obviamente, as 520 páginas, mas em diversas entrevistas, o deputado Pedro Paulo disse que não iria mexer com a estabilidade do funcionalismo público e que a progressão de carreiras estaria ligada à avaliação de desempenho. Eu queria convidar você, que é servidor, tem dúvidas sobre o tema, quiser mandar a pergunta aqui para a gente, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981, para que a gente possa tirar essas dúvidas, então, com o deputado Pedro Paulo.